Olá pessoal, estava arrumando aqui as coisas. Vamos lá para mais um vídeo aqui no canal Luzes. Eu sou Fernando Moraes, seja muito bem-vindo. E esse é o vídeo que eu comentei com vocês. E quero dar um recado e fazer uma observação sobre essa entrevista. O recado que por enquanto, gente, infelizmente as chamadas, como que vocês perceberam, a segunda parte do Mozart não rolou e não está dando certo por enquanto, mas se Deus quiser, daqui a pouco eu vou ver se eu faço então a chamada nesses vídeos, tá? Eu adoro chamada, a chamada desse fica muito emocionante, mas por enquanto eu não posso colocar ela. Gente, primeira coisa, algumas observações, eu achei que só tinha uma. Humberto de Campos foi um escritor extraordinário e também um político aqui no Brasil, e quando ele desencarnou, ele vem então trazendo grandes matérias para nós. Para a gente que é professor de história e espírita, nós temos vários presentes. Um dos presentes é a gente conhecer melhor personagens históricos, né? Tanto em sua vida, na sua reencarnação, ou depois. Na verdade, Judas Iscariotes, ele foi um homem bastante ganancioso, um homem extremamente polêmico, até hoje odiado por muitas pessoas, na qual eu quero também fazer uma observação depois desse vídeo. Essa entrevista está então no livro Crônicas Além Túmulo, psicografado por Chico Xavier em 1935, que é então um livro de coletâneas de mensagens desse autor, desse Humberto de Campos, no plano espiritual. Eu pessoalmente não li ele ainda, eu apenas peguei o livro, está salvado aqui no meu notes, se você quiser está no Google. Então tem várias passagens e nós temos essa passagem maravilhosa. Apenas deixa eu ver aqui, salvando. Peço para vocês aqui licença, só para ver se dá certo. Uma vez eu fiquei salvando, eu fiquei até meio dramatizado com isso. Eu fiz um vídeo de 40 minutos, não estou lembrado que tema aqui no Espiritismo, acabou não rolando, depois eu deletei. E eu achei que estava gravado, eu até contei aqui no meu celular os minutos, eu acho que era uma palestra, alguma coisa assim, e na verdade o programa salvou, começou a gravar e depois parou. Bem, vamos lá diretamente. Aqui eu trouxe a matéria inteira, gente, para vocês verem então a emoção que o autor, que o jornalista passa para nós através das suas palavras. Silêncio augusto cai sobre a cidade santa. A antiga capital da Judéia, parece dormir o seu sono de muitos séculos. Além descansa Getsemane, onde o Divino Mestre chorou uma longa noite de agonia, o Monte das Oliveiras, né? Acolá está o Gólgota, sagrado, e em cada coisa silenciosa há um traço da paixão que as épocas guardarão para sempre. E, em meio de todo cenário, como um veio cristalino de lágrimas, passa o Jordão silencioso, como se as suas águas mudas, buscando o mar morto, quisesse esconder das coisas tumultuosas dos homens os segredos insondáveis do Nazareno. Foi assim numa dessas noites que vi Jerusalém vivendo sua eternidade de maldições. Os espíritos podem vibrar em contato direto com a história, buscando uma relação íntima com a cidade dos profetas. Procurava observar o passado vivo dos lugares santos. Parece que as mãos iconoclastas de Tito por ali passaram como executoras de um decreto irrevogável. Por toda parte ainda persiste um sopro de destruição e desgraça. Legiões de doentes, embuçados nas suas vestimentas antigas, percorrem ruínas sagradas e no meio das fatalidades que pesam sobre o empório morto dos judeus, não ouve os homens o gemido da humanidade invisível.
a gente já percebe que ele fala de uma Jerusalém no plano espiritual. Eu não sei se é até interessante se foi até no período da Páscoa, né? Por quê? Porque vocês vão entender depois o que eu estou falando. Primeiramente, eu acho que, na minha opinião, Jerusalém fica marcado no plano espiritual onde que Jesus nasceu, e principalmente a sua morte, que foi marcante para toda a eternidade, né? Aqui nós podemos ver também espíritos em Jerusalém que não conseguiram então o seu descanso. Nas margens caladas do Jordão, não longe talvez do lugar sagrado onde o precursor batizou Jesus Cristo, né, João Batista, divisei um homem sentado sobre uma pedra. De sua expressão fisionômica irradiava-se uma simpatia cativante. Sabe quem é este? Murmurou alguém aos meus ouvidos. Este é Judas. E o jornalista então fica surpreso, né? Sim, os espíritos apreciam às vezes, não obstante o progresso que já alcançaram, volver atrás visitando sítios onde se engrandeceram ou prevaricaram, sentindo-se momentaneamente transportados aos tempos idos. Então mergulha o pensamento no passado, regressando ao presente, disposto ao egoísmo necessário do futuro. Judas costuma ver a terra nos dias em que se comemora a paixão do nosso Senhor, meditando nos seus atos de antanho. Desde já a gente percebe Judas muito magoado com o que ele fez no passado. Então essa parte aqui, onde que ele fala que os espíritos vêm refletir sobre os seus erros, a sua luz, a sua evolução, Judas vai todos os anos na paixão de Cristo. Ele não está mais aqui, Judas, nesse planeta. Vocês vão ver que ele, a sua última reencarnação aqui foi no século XV, como Joana d'Arc, eu acho que você sabe, né? Uma das suas reencarnações foi Joana d'Arc, e ele veio para Jerusalém refletir sobre isso, né? E por que eu falei sobre a época, voltando aqui, gente, eu não estou lembrado quando é a Páscoa, ou talvez, eu acho que é até em março, não estou lembrado mesmo quando é a Páscoa, mas eu acho então que no dia que Judas estava lá, talvez obviamente, Humberto de Campos foi lá e se encontrou com ele, na verdade, uma observação óbvia, né? Aquela figura de homem magnetizava-me. Eu não estou ainda livre da curiosidade do repórter. Mas entre as minhas maldades e pecador e a perfeição de Judas, existia um abismo. Então ele fala que Judas, ele é um espírito que evoluiu bastante depois então do que ele fez aqui na Terra, né? O meu atrevimento, porém, e a sã humildade de seu coração ligaram-se para que eu atravessasse procurando ouvi-lo. O Senhor é de fato o ex-filho de Iscariote? Sim, sou Judas. Respondeu aquele homem triste, enxugando uma lágrima nas dobras de sua longa túnica. Como Jeremias das Lamentações, contempla às vezes esta Jerusalém arruinada, meditando no juízo dos homens transitórios. Gente, eu dou um livro aqui, eu peço licença para vocês. Esse livro aqui, se eu não estou enganado, esse livro, para você que não conhece, O Caminho da Luz, é um livro no qual então fala sobre as civilizações que já existiu a Terra e fala um pouco sobre Jesus e a criação da Terra, né? E nesse livro aqui ele fala, se eu não estou confundindo, ele fala que porque Jesus escolheu Jerusalém para reencarnar. E é falado então que Jerusalém tinha muita mediunidade. O pessoal tinha muito mediunidade. Então talvez esse foi um dos motivos, né? Jerusalém é um lugar muito importante até hoje, espiritualmente também, obviamente, mas Jesus escolheu Jerusalém por causa disso, né?
É verdade, tudo quando reza o Novo Testamento com respeito a sua personalidade na tragédia da condenação de Jesus, em parte. Os escribas que redigiram os evangelhos não atentaram às circunstâncias e às tricas políticas que, acima dos meus atos, predominaram na nefanda crucificação. Pôncio Pilatos, o tetrarca da Galileia, além dos seus interesses individuais na questão, tinha ainda a seu cargo salvaguardar os interesses do Estado romano, empenhado em satisfazer as aspirações religiosas dos anciãos judeus. Sempre a mesma história. O Sanedrim desejava o reino do céu, pelejando por Jeová a ferro e fogo. Roma queria o reino da terra. Jesus estava entre essas forças antagônicas com sua pureza imaculada. Ora, eu era um dos apaixonados pelas ideias socialistas do mestre. Eu, como professor de história, gente, esse lance de ideias socialistas é uma palavra que eu quero depois pensar sobre isso. Eu acredito que talvez aí as ideias de Cristo então compartilhar bem, eu quero analisar essas ideias socialistas. Porém, o meu excessivo zelo pela doutrina me fez sacrificar o seu fundador. Acima dos corações, eu vi a política. Única arma com a qual poderia triunfar, Jesus não obteria nenhuma vitória. Com as suas teorias, nunca poderia conquistar as rédeas do poder, já que no seu manto de pobre se sentia possuído de um santo horror à propriedade. Planejei então uma revolta surda, como se projeta hoje em dia na Terra a queda de um chefe de Estado. Gente, Barrabás, juntamente com Judas, e ele queria aplicar um golpe de Estado, então, para aderar os governantes romanos, porque então os romanos judiavam muito dos judeus, da civilização ali, na sociedade que Jesus vivia, né? Planejei então uma surda revolta, um golpe de Estado. O mestre passaria um plano secundário e eu arranjaria colaboradores para uma obra vasta e energética como a que fez mais tarde. Constantino I o Grande, depois de vencer Maxêncio às portas de Roma, o que aliás apenas serviu para desvirtuar o cristianismo. Delegando, pois, o mestre a Caifás, não julguei que as coisas atingissem um fim tão lamentável e, ralado de remorsos, presumi o que o suicídio é a única maneira de me redimir aos seus olhos. Então, gente, era um golpe de Estado. Acredita assim que ele, então, queria entregar Jesus aos sacerdotes ali, né? E então acredito eu que o povo ia se revoltar ainda mais e ajudar Judas a simplesmente a derrotar esses líderes. Só que o que Judas não esperava é que a maldade dos espíritos na época, né? Porque eu, como professor, eu estudo muito cristianismo, e isso tem tem muitas pessoas ao longo da história que culpavam os judeus pelo assassinato do Cristo, né? E a gente precisa ter a consciência, gente, que aquele povo que crucificam eram espíritos que erraram gravemente naquela situação há 2000 anos atrás, tá? Obviamente que a maioria daquelas pessoas já evoluíram e compreenderam então o amor do Cristo, né? Nós não devemos ficar alimentando culpa de judeus, isso daí é muito fora de lógica, né? Aquelas pessoas erraram muito feia daquela época ali, e eu vou falar uma coisa para vocês ter coração, eu acredito que a gente não aprendeu quase nada ainda. Então o que acontece? Judas, ele comete o suicídio porque ele, primeiro, né, de tudo, ele matou o inocente,
E então ele ficou com remorso. O remorso é uma perturbação terrível, gente. E chegou a salvar-se pelo arrependimento? Não, eu não consegui. O remorso é uma força preliminar para os trabalhos reparadores. Depois da minha morte trágica, submergi em séculos de sofrimento expiatório da minha falta. Só que apenas um ponto interessante, gente, que eu não sei onde que Judas foi, mas Jesus foi salvar ele do umbral. Ele foi para o umbral depois do seu suicídio, e Jesus foi logo em seguida para então salvar o amigo, né? Sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus. E minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitória, onde, me dando mestre, fui traído, vendido e usurpado. Vítimas de felônia e da traição, deixei à terra os derradeiros requisitos do meu crime, na Europa no século XIV. Desde esse dia em que me entreguei por amor do Cristo a todos os tormentos infames que me aviltavam, com resignação e piedade pelos meus verdugos, fechei o ciclo das minhas dolorosas reencarnações na terra, sentindo na fronte o ósculo de perdão da minha própria consciência. Gente, uma das reencarnações mais marcantes de Judas é Joana d'Arc. Então, como que ele fez com Cristo ali naquela época dele ali, né? Deles, ele aconteceu a mesma coisa com ele como Joana d'Arc. Joana d'Arc era uma menina que morreu aos 19 anos e ela lutou aí, eu acho que foi na Guerra dos 100 Anos, não estou lembrado, em favor da França. Só que aí ela caiu numa armadilha, né? Ou os ingleses pegaram ela e ela então morreu na fogueira da Inquisição. Apenas tem uma história muito interessante, obviamente com esse relato psicografado aqui é o verdadeiro, mas muitas pessoas falam que ela teve então a sua cabeça decapitada. E ainda reza a história, eu não assisti o filme, não conheço a Joana d'Arc, e fala então que ela falava com os espíritos, né? E na Igreja Católica fala que ela morreu cantando, a sua cabeça foi decapitada e mesmo assim as pessoas ouviam as vozes dela. No Espiritismo fala então que ela ouvia os espíritos e foi mais um motivo para ela ser queimada viva. Que situação, né? E está hoje meditando nos dias que se foram, pensei com tristeza. Sim, estou recapitulando os fatos como se passaram, e agora irmanado com ele, que se acha o seu luminoso reino das alturas, que ainda não é desse mundo, sinto nessas estradas o sinal de seus divinos passos. Gente, apenas um detalhe aqui, é um desabafo meu. Quando acontece a Semana Santa também, acontece uma infelicidade que faz parte de uma cultura religiosa, mas eu acho que isso precisa acabar, que são as crianças que ficam fazendo bonecos de pano, que seria Judas, e matam um Judas, né? E ficam ali batendo em Judas. Eu acho que isso seria espalhar o ódio, gente. Acho que isso deveria acabar, porque Jesus imediatamente, obviamente, já perdoou Judas. E todos os séculos, obviamente as pessoas não sabem que Jesus fez isso com Judas, salvando Judas do umbral, né? Mas então, acho que deveria parar de alimentar esse ódio, de ficar malhando, ficar espancando Judas e ver Judas como um espírito inimigo. Na verdade, deveriam parar com isso. Vejo ainda na cruz, entregando a Deus o seu destino, sinto a clamorosa injustiça dos companheiros que abandonaram inteiramente, e me vem uma recordação carinhosa das poucas mulheres que o ampararam no doloroso trânsito. Maria Madalena e Maria, né? Em todas as homenagens a ele prestadas, eu sou sempre a figura repugnante do traidor.
Olhe complacentemente os que me acusam e, sem refletir, se podem atirar a primeira pedra. Sobre o meu nome pesa a maldição milenária, como sobre esse sítio cheio de miséria e de infortúnio. Pessoalmente, porém, sou saciado de justiça, porque já fui absolvido pela minha consciência no tribunal dos suplícios redentores. Gente, uma coisa que eu estava esquecendo é que Judas, depois do século XIV, né? Deixa eu ver, o século XIV, o século XV, vivendo como Joana d'Arc, ele já não precisa mais reencarnar na Terra, tá? Quando o Divino Mestre continuou Judas com seu choro, seu pranto, infinita é a sua misericórdia e não só para comigo, porque se recebi 30 moedas vendendo aos seus algozes, há muitos séculos, ele está sendo criminosamente vendido no mundo, a grosso e a retalho, por todos os preços, em todos os padrões, do ouro amoedado. Não precisa nem comentar sobre isso. Milhões de pessoas, milhares de pessoas, que todas as gerações, que todo dia, que todos os anos, vendem Jesus. E ele fala ainda que o pessoal não fica com consciência pesada, age normalmente. É verdade. Concluir, e os novos negociadores do Cristo não se informam depois de vender. Obviamente que Judas não fala para o outro cometer suicídio, não fala isso. Mas fala que o pessoal deveria então ter vergonha na cara e parar com isso. Esse crime terrível, não é verdade? Judas afastou-se tomando a direção do Santo Sepulcro, e eu, confundindo nas sombras invisíveis para o mundo, vi que no céu brilhavam algumas estrelas sobre as nuvens pardacentes e tristes, enquanto o Jordão rolava na sua quietude, como um lençol de águas mortas procurando o mar morto. Gente, para finalizar, apenas uma mensagem que a gente precisa simplesmente refletir sobre tudo que nós fizemos em nossa vida, tudo que nós fazemos em nossa vida. A gente precisa parar de fazer, então, a gente tem que parar de fazer os outros sofrerem. Nesse caso, Judas usou Jesus para dar um golpe de Estado. Sabe, eu acho que violência, gente, verbal, física, agressão, a gente não pode continuar mais com isso, principalmente na política. A gente não pode usar o outro como instrumento, né? Então, que Jesus abençoe você. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Ademais, fica com Deus.